Bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. A Ordem dos Contabilistas Certificados vai a votos a 18 de novembro e José Araújo é o candidato a bastonário que pretende suceder a Paula Franco. O que está por fazer nesta ordem profissional? Qual o papel do contabilista no planeamento fiscal das empresas e no desenvolvimento do tecido empresarial português? Estes e outros temas estarão em análise nesta entrevista com José Araújo esta tarde. José Araújo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de começar precisamente por uma das coisas que fizemos neste lançamento. Qual é o papel do contabilista certificado naquilo que é o desenvolvimento das empresas hoje? O que é que tem de fazer para melhorar alguma coisa nesta área? O contabilista é um profissional altamente qualificado. Nós, além dos cursos que tiramos, estamos sistematicamente a adquirir competências e qualificações. E por isso temos um papel de apoio junto das organizações, sejam elas as empresas, as entidades do terceiro setor, do setor cooperativo e social, ou do próprio Estado em funções públicas. O contabilista é um gestor de informação que recolhe, prepara e entrega informação, não só relativamente ao passado, mas também naquilo que é hoje cada vez mais na perspectiva da informação no que respeita ao futuro. E aí a inteligência artificial também vai dar uma ajuda no sentido de podermos, utilizando esses esquemas de inteligência artificial, prever melhor aquilo que vão ser os impactos nos orçamentos das empresas. Portanto, mas está adaptado ao século XXI o contabilista atualmente? O papel que desempenha agora está adaptado? O contabilista está muito focado, e desde pelo menos 2008 que ficou muito focado naquilo que são as obrigações declarativas para o Estado. E, portanto, nós temos desviado o centro da nossa atividade daquilo que é o apoio às organizações e às empresas para estar, sobretudo, focados na entrega de maior quantidade de informação em menos tempo e a mais qualidade ao setor público. E, por isso, a administração pública tem sido o grande beneficiário do contabilista e, ainda por cima, sem a justa remuneração, porque o contabilista não recebe do Estado, recebe das entidades contratantes. Mas quando diz que está sobretudo ligado, em termos de tempo, é o quê? O que é que está a deixar de ser feito para que o contabilista esteja a entregar essa informação detalhada ao Estado? Quanto mais obrigações existirem e elas têm aumentado de frequência e de tempo e de consumo de recursos nos últimos anos, maior é a atenção que é dada a essas obrigações declarativas, seja para a AT, para a Segurança Social ou para os fundos, e menos tempo temos para olhar para os números, para as empresas, para as organizações, para aquilo que é a sua rentabilidade, para aquilo que é a sua sustentabilidade em termos de longo prazo, de sermos capazes de olhar para uma estrutura de demonstração de resultados e perceber como é que podemos ser mais eficientes e, por isso, gerar mais riqueza no que respeita às organizações que são as empresas. Mas os empresários têm essa visão do contabilista? Há empresários que têm essa ideia do contabilista como um parceiro ou como um assessor, digamos assim, a quem perguntar, olha, o que é que eu posso fazer mais por aqui, o que é que eu posso fazer mais no que diz respeito a impostos, etc. Existe essa visão por parte do empresário ou nem sequer existe essa visão? Essa visão já existiu mais no passado, quando nós éramos menos carregados com obrigações declarativas e estávamos mais no apoio às empresas. Entretanto, com este afastar da centralidade da contabilidade para a fiscalidade, nós também nos fomos afastando dos empresários e das suas necessidades. E, portanto, eles até acham que nós temos pouco que fazer na medida em que não lhes damos a informação, mas o que nós fazemos é cumprir em nome deles uma quantidade enorme de obrigações que não é porque contratam um contabilista que passam a responsabilidade. Portanto, a responsabilidade continua a ser dos empresários, mas nós estamos, em seu nome, a cumprir uma quantidade enorme de obrigações declarativas para as várias entidades públicas, incluindo, por exemplo, o Banco de Portugal, ou o INE, ou os fundos de compensação, para além da Segurança Social e da AT. Portanto, os empresários têm um pouco esta noção da quantidade de trabalho que nós hoje temos que entregar. A desenvolver para o Estado, digamos assim. Para o Estado, exatamente. Metade do tempo? 40% do tempo? Eu diria que pelo menos 80% do tempo, hoje em dia, de um contabilista é dedicado a cumprir obrigações declarativas para o Estado. E cerca de 20% naquilo que é a sua real função, que é o apoio nas organizações, que é a sistematização da informação, a procura de informação relevante e que lhe permita tomar melhores decisões. Portanto, nós
deixámos de ter a centralidade na contabilidade e nos aspectos económicos e financeiros para nos dedicarmos quase exclusivamente à questão fiscal. Mas como é que se combate isto? Quer dizer, isto depende obviamente de vontade legislativa, digamos, dos legisladores, dos deputados, para fazerem algumas alterações neste sentido. Quem é que está mais atento a isso? Que diálogo é que têm mantido e o que é que se pode fazer? Embora nós não tendo essa obrigação, que somos apenas uma candidatura, nós entregámos em sede do Orçamento de Estado para 2022, ele, entretanto, foi chumbado e, portanto, naturalmente... Virá outro. Há de vir outro e, quando vier outro, vamos voltar a apresentar um conjunto de propostas que permitam eliminar redundâncias declarativas, eliminar declarações que já não fazem sentido e, por isso, racionalizar o processo declarativo. E isso vai trazer ou recuperar alguma centralidade das nossas funções, sem prejuízo natural para o Estado, porque são declarações que já não fazem sentido, porque a criação de algumas novas obrigações implicava a descontinuidade de outras, e isso não tem acontecido. E por isso nós fizemos chegar ao Parlamento um conjunto de propostas, e fomos, inclusive, recebidos por um grupo parlamentar, para explicar as propostas que nós tínhamos no sentido de racionalizar o processo declarativo e, por isso, eliminar custos de contexto e fazer com que as nossas empresas também sejam mais competitivas. Porque os custos de contexto não vêm do contabilista, os custos de contexto vêm do conjunto de obrigações que os contabilistas têm que cumprir em nome dos contribuintes e das empresas na sua relação com o Estado. Mas o Estado também depende desse verdadeiro batalhão de contabilistas para ter informação que supostamente deveria estar a pagar aos seus próprios funcionários, certo? O Estado tem transportado esses custos de contexto para os cidadãos, para as empresas e, por isso, para os contabilistas. Para as empresas, exatamente. Isso para os contabilistas, em benefício próprio, uma vez que as poupanças na sua estrutura interna ao longo destes anos, destas décadas, têm sido muito relevantes. Só que não partilha. Recebe os benefícios, mas não partilha os resultados. Porque somos nós, contabilistas, que acabamos, e as empresas, que acabam por acomodar na sua estrutura de custos todos estes custos de contexto e esta desmaterialização em benefício do Estado e em prejuízo da competitividade das empresas. Portanto, quando se fala em custos de contexto, é disto que nós estamos a falar e não do trabalho que os contabilistas fazem no apoio às empresas, porque esse é necessário e tem-se afastado. Cerca de 98% das nossas empresas faturam abaixo dos 5 milhões de euros. O que quer dizer que o profissional mais qualificado que tem junto de si é o contabilista certificado. É aquele que os ajuda não só no cumprimento das obrigações fiscais, mas também no aconselhamento, na orientação relativamente aos seus negócios e às suas atividades, às questões de natureza contributiva e, por isso, é a pessoa mais qualificada que ali está. Agora, ela precisa de recentrar a sua atividade naquilo que é o apoio às organizações, que são os seus contratantes ou empregadores, e menos naquilo que é o cumprimento da obrigação declarativa no que respeita ao Estado. Muito rapidamente, esse trabalho de planeamento fiscal e de ajuda ao empresário a tomar as suas decisões é algo que está a cavar algum fosso em relação a empresas que conseguem pagar grandes consultoras e empresas que têm que depender do único técnico que têm é um contabilista que raramente tem tempo para fazer isso. Como é que a Ordem, neste caso, como é que a vossa candidatura vê esse fosso cavado entre as empresas que podem aceder a um tipo de serviço premium, digamos assim, e outra que não é premium? Quanto mais complicado for o sistema, menos justo se torna. E, por isso, mais propensão existe de necessidade de contratação de especialistas que não estão ao alcance de todos os contribuintes. Nós não tratamos o planeamento fiscal agressivo, não é disto que se trata. O que nós estamos aqui a falar é de utilizar os mecanismos legais existentes em favor das empresas nas diversas opções que a legislação lhes traz. Mas nem isso os próprios contabilistas conseguem fazer porque estão tão ocupados a olhar para o ecrã, a cumprir declarações e mais declaraçõezinhas e dados e validações de dados que nem sequer têm tempo para fazer fiscalidade. Ou seja, de apoiar os contribuintes no que respeita às diversas opções que a legislação lhes pode trazer. Quanto mais complicado for o sistema, menos justo se torna e, por isso, mais desigualdade promove entre cidadãos e entre empresas. E o que nós queremos é contribuir para um sistema mais simples, mais justo, mais simples e atrativo de investimento e investimento duradouro, aquele que fica e que gosta de permanecer porque somos um país que tem tudo para atrair bons investidores. Não tem sido esse o caminho seguido pelo Estado, que infelizmente tem
tornado cada vez mais complexo esse modelo e essa forma de trabalho. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida para a segunda e terceira partes com José Araújo, candidato à Ordem dos Contabilistas. Estamos de volta para esta entrevista com José Araújo, candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas. José, vamos para a segunda parte. Gostava de lhe perguntar, na relação entre o contabilista e o fisco, já há pouco falámos sobre isso, e as empresas, o tipo de trabalho que o contabilista certificado proporciona representa um valor acrescentado neste momento? Falámos dessa verdadeira torrente, essa corrente de declarações, de obrigações declarativas. Representa verdadeiramente um trabalho de valor acrescentado ou é só para cumprir uma obrigação? Neste momento e da forma como o nosso sistema está estruturado, representa mais custos de contexto do que valor acrescentado às empresas. Mas isso não é por culpa dos contabilistas, é por culpa natural do sistema que está estruturado, em que cada vez é mais exigente em quantidade, em qualidade e em frequência de obrigações declarativas. Veja-se que em pleno tempo de pandemia foi criada uma nova declaração mensal de imposto de selo. E, portanto, nem sequer é anual, é mensal. E, portanto, em plena pandemia foi criada mais uma obrigação. E isso é aquilo que nós queremos evitar. E garantir que o Estado tem a informação estritamente necessária que precisa para fazer a justa tributação e arrecadar os impostos, mas não mais do que isso, e racionalizar a sua relação com o contribuinte, permitindo que os contabilistas centrem a sua atividade naquilo que é o apoio às organizações quanto à condução dos seus negócios e das suas atividades, melhorando a sua rentabilidade, melhorando a sua capacidade de sobrevivência no longo prazo. Racionalizar os custos é também uma das funções dos contabilistas. E vimos agora, durante estes tempos de pandemia, o quanto é que os contabilistas podem apoiar as empresas, mas é preciso que recuperar essa centralidade e, por isso, eliminar redundâncias declarativas, eliminar obrigações que já não fazem sentido, racionalizar o processo e, por isso, recentrar a nossa função junto das organizações, apoiando-as. Os cidadãos, quando ouvem os contabilistas, quando ouvem os advogados, quando ouvem médicos a falar, enfim, ouvem falar pessoas de uma profissão, às vezes de uma forma muito apaixonada, mas quase sempre com alguns argumentos que têm a ver com a exclusividade de como é que estas pessoas podem encarar a profissão e podem encarar aquilo que fazem. Só estas pessoas é que o podem fazer. E, portanto, eu perguntava-lhe se acha que existe algum tipo de corporativismo também na Ordem dos Contabilistas, tal como existe noutras ordens que existem em Portugal. No caso dos contabilistas, não. Até porque nós até deixámos de ter aquilo que poderiam ser, e é a principal função de uma ordem, que é a autorregulação. E, portanto, nós somos tudo menos corporativistas. Acha que deviam ser mais? Nós deveríamos era ter mais olhar para dentro no sentido da exigência da qualidade na prestação de serviço aos destinatários, mas também exigir a justa remuneração desses serviços que são prestados. E por isso nós temos que olhar para dentro, olhar para aquilo que é a nossa competência, mas elevar o padrão de qualidade através de boas práticas profissionais que permitam aos contabilistas entregar um serviço que vá ao encontro das suas funções, com qualidade e que cumpra a missão de serviço público que lhe é exigida pelos estatutos da sua ordem. E quais são as vossas propostas precisamente para melhorar a remuneração, melhorar a qualidade de vida, melhorar o reconhecimento dos próprios contabilistas? Enfim, já vamos à relação com o Estado, mas no concreto o que é que poderia mudar na ordem para que isso acontecesse? Do ponto de vista, por exemplo, do preço dos serviços, eles estão já muito abaixo do limiar da concorrência, já é má concorrência. Não é aceitável que um contabilista, com as competências que tem, com a qualidade de serviço que pode prestar e com o risco que assume, que, por exemplo, hoje esteja a competir por 50 euros por contabilidade. Portanto, isso degrada a relação de prestação de serviços e isso não é bom nem para o contabilista, nem para o próprio contribuinte ou para a própria empresa, porque má remuneração implica sempre e necessariamente
o mau serviço. No seu entender, uma má remuneração, um contabilista que cobre 50 euros por um serviço de contabilidade é um mau serviço? Um contabilista deve proporcionar um serviço de acordo com aquilo que é exigido na sua prestação. E nós temos 3 fatores que temos que considerar na formação do preço, que é a complexidade e, por isso, o conhecimento que tem que se ter para cumprir aquela missão, o tempo que é usado para cumprir aquele serviço e o risco que é assumido. Até pode ser 50, o que não pode ser é 50 como quase uma regra de mercado, porque isso vai implicar necessariamente uma degradação da qualidade de serviço. Por isso o que nós defendemos é um contrato padrão que tenha um objeto que é aquilo que são as funções exclusivas do contabilista e por isso o contrato vem nos próprios estatutos, é obrigatório fazer o contrato. Esse contrato deve ter um objeto que são as suas funções exclusivas. Tudo o que, para além disso, seja prestado, terá que ter uma tabela de preços, porque é importante, e isto não é anticoncorrencial, é obrigatório pela concorrência, que quem presta serviços tenha que ter uma tabela de preços. E tudo aquilo que não são funções específicas tem que ser apresentadas ao cliente como um serviço adicional. Antes de ir a essa ideia, deixe-me só perguntar uma coisa. Acha que há contabilistas que estão a vender os seus serviços abaixo daquilo que são os preços? Neste momento... Os preços que lhes custam realmente a fazer. Portanto, basicamente, estou a perguntar se acha que estão a fazer dumping. Eu tenho a convicção absoluta que há contabilistas que, na ânsia de poderem faturar o mínimo de existência para captar clientes, estão a fazer dumping. Porque não é razoável os preços que estão a ser praticados em mercado para constituir um valor suficiente para pagar os custos de funcionamento. Portanto, há necessariamente aqui uma questão de dumping e isto é má concorrência. Mas acha que a Ordem consegue fazer com que indicar preços que sejam cumpridos por toda a gente? Indicar preços mínimos, exatamente. Nós não podemos indicar preços mínimos. Sugerir preços mínimos. Agora, o que nós temos é que dizer aos contabilistas que têm que ter um preço justo face àquilo que são as suas competências específicas, de acordo com aqueles 3 critérios base, e tudo o que tiver fora desse contrato. São serviços adicionais que também têm que atender aos 3 fatores, tal como prevê no Estatuto, que é a complexidade, o tempo e o risco que é assumido na prestação daqueles serviços. Portanto, está a dizer que a vossa indicação será fazer um contrato tipo padrão, básico, com um preço definido e tudo o resto é colocado em serviços adicionais. O preço nós não o podemos definir, claro, mas tem que haver indicação de que o preço tem que ser adequado face àqueles 3 fatores. Tudo o resto são serviços adicionais. E os contabilistas sabem do que é que eu me estou a referir. E se nós formos por esse caminho, sem prejudicar a lei e, naturalmente, que nós não queremos criar algum constrangimento legal, mas há um valor abaixo do qual é má concorrência, é mau serviço, estamos a prestar um mau serviço ao cliente ou ao contratante e isso também não queremos porque isso é diminuir aquilo que é a nossa qualidade profissional e a nossa reputação. E quem entrar por aí, a sua proposta é que a Ordem sancione e aplique as regras que existem no Estatuto de Contabilista. Nós temos um estatuto, temos um código deontológico e são previstas sanções para quem não cumprir com o estatuto e com o código deontológico. E nós temos que assumir a autorregulação como uma obrigação da própria Ordem. Aliás, as ordens existem em primeiro lugar exatamente para fazer a autorregulação da sua classe. Muito rapidamente, antes de irmos para o novo intervalo, no seu entender, porque é que a atual bastonária ou a atual direção da Ordem não tem aplicado esse tipo de regras para limitar essa descida de preços? Eu acho que abandonaram esta solução. Foi uma promessa eleitoral não cumprida, portanto, não conseguiram resolver este problema. Penso que, tanto quanto julgo saber, houve uma proposta de tabela de preços que foi rejeitada para a Autoridade da Concorrência e este dossiê foi abandonado. E nós não queremos abandonar este dossiê. É um problema que está a causar graves problemas na profissão e na sua relação com as entidades contratantes. Temos que o assumir de frente e encontrar caminhos conjugados com outros fatores, que nós também temos no nosso vasto programa, que permitam inverter esta espiral negativa e, por isso, é um compromisso firme que nós temos de resolver este problema. E vamos falar deles na terceira parte. Vamos agora fazer um breve intervalo e regressaremos em seguida. Até já. Estamos de volta à nossa entrevista com José Araújo, candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas. José, terminámos a segunda parte a falar sobre algumas propostas que tinha para
fazer subir os preços praticados pelos contabilistas. Exatamente em que é que as vossas propostas se diferenciam da atual bastonária Paula Franco? Quais é que são as grandes diferenças de um programa para o outro? Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós temos uma visão para a profissão. Nós sabemos onde é que queremos estar daqui a 8, 10 anos. Temos um plano concreto a curto, médio e longo prazo para concretizar essa visão e ações para lá chegar. Nós não queremos de todo o caminho que está a ser seguido. Nós quase hoje parecemos uma Subsecretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e nós temos que ter a determinação e a coragem para dizer que não àquilo que não nos interessa e ajudar os poderes públicos a encontrar melhores soluções para um caminho que seja mais favorável aos contabilistas, mas também à economia. Isso que acabou de dizer foi uma acusação de subserviência da bastonária Paula Franco Parece, ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Parece claro que nós temos hoje uma ordem que não sabe dizer que não a uma Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais em aspectos, por exemplo, que foi o caso do SAFT da contabilidade, que foi uma determinação do Governo que exigia que todos os anos e por defeito tivesse que ser enviado um fecheiro contendo toda a informação das empresas por via da obrigação aos contabilistas à autoridade tributária. Nós dissemos e explicámos e fomos dizer à bastonária porque é que esse caminho não servia. Fere direitos fundamentais de privacidade consagrados na Constituição. Quanto a nós, viola normas europeias, nomeadamente regulamentos e diretivas comunitárias, e viola claramente o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados e o Código das Sociedades Comerciais quanto a atribuições específicas. Foi um caminho que a bastonária aceitou, mobilizou a classe, gastou recursos da profissão, cerca de 1 milhão de euros a fazer a formação em ambiente de trabalho, para um assunto que não nos interessava. E só depois de termos ido à Assembleia da República explicar aos senhores deputados os perigos que estavam neste caminho, é que, aproveitando esse recuo e quando a Assembleia da República obrigou o Governo a alterar a legislação, é que a senhora bastonária veio dizer que afinal aquilo era uma aberração. E isso é um exemplo claro de uma subserviência que nós não queremos aceitar. Mais grave ainda é que parece que a senhora bastonária disse, e isso está gravado em vídeo, que acabou com o controle de qualidade porque estava à espera do SAFT. Pronto, isso é suficientemente grave, no sentido em que, primeiro, relaciona o envio do fecheiro SAFT com o controle de qualidade, o que nos parece completamente errado, e diminui aquilo que é a contabilidade, porque a contabilidade não se limita a registros contabilísticos, é um processo mais completo, e por outro lado admite que o controle de qualidade venha a ser feito pela AT. Portanto, e nós não queremos naturalmente este caminho. Nós temos desafios grandes para a frente, há uma alteração à lei das ordens que nos está a preocupar imenso, porque pode levar à injustificação da existência de uma ordem de contabilistas. Nós queremos assumir essa situação como um risco que nós temos que mitigar e temos que ter a visão, a coragem e a determinação para dizer o que queremos e que não queremos. Nós estamos cá para colaborar com qualquer grupo parlamentar, com qualquer governo que se venha a constituir, mas tem que nos entender como um parceiro e não como um subordinado. E nós não temos sido mais do que uma tábua de ressonância daquilo que são os interesses da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Veja-se o que aconteceu com a pandemia, em que nós preenchemos as declarações todas que nos pediram, mas não aportou propriamente nenhum valor, porque a informação que nos estavam a pedir, o Estado já tinha. Deixe-me só perguntar-lhe, neste final de entrevista, se nos podia dar 3 ideias sobre como é que pode combater um problema grave de muitas profissões, e a Ordem dos Contabilistas, ou a profissão do contabilista, também não está a escapar a isso, que é o envelhecimento da profissão. No seu entender, o que é que tem de ser feito para inverter esse caminho que está a ser feito e conseguir atrair mais jovens para uma profissão da qual eles estão neste momento a fugir? Em primeiro lugar, temos de ter um calendário racional, reduzido quanto às inutilidades e às redundâncias. E isto tem levado a que muitos contabilistas tenham sentido uma pressão de tal forma exagerada que decidem abandonar a profissão. E nós não queremos que os contabilistas abandonem a profissão por estas razões. E por isso nós temos que ter um calendário que permita que os contabilistas cumpram aquilo que é a sua real função, e daí as propostas que fizemos em sede de orçamento, e teremos naturalmente outras propostas.
nós fomos mobilizados durante a crise para apoiar as empresas, afastando aquilo que eram as nossas competências principais. Apoiámos as empresas, fizemos tudo o que nos pediram, demos tudo. E quando precisámos de mais tempo, regressando àquilo que são as nossas funções, não nos deram prazos, pelo menos iguais àqueles que tivemos o ano passado. Ou seja, demos tudo quando nos pediram e depois, quando nós precisámos de ajuda, não nos deram nada. E isso conduziu a muitas situações de aquilo que se chama hoje o burnout da profissão, que são dificuldades sentidas das pessoas pelo excesso de pressão que lhes foi proporcionado a propósito deste período pandémico altamente gravoso para aquilo que foi a saúde dos contabilistas. E por isso nós temos que recuperar esta qualidade de vida. A segunda é que nós temos que criar um manual de boas práticas ético-deontológicas, técnicas e de salvaguarda do risco, não só para os que estão, mas sobretudo para os que entram. Apoiar os jovens contabilistas na integração na profissão e na elevação do patamar de qualidade e, por isso, dar-lhes orientação para eles serem cada vez melhores e serem capazes de prestar níveis de serviço de qualidade e também o conforto daquilo que é a orientação da sua própria ordem profissional. Isto não é só cobrar cotas de acesso e de exames e de inscrição ou aplicar sanções, é dar-lhes, sobretudo, apoios, orientação, formação contínua e capacidade de se poderem defender em termos de responsabilidade, mas também de elevar o seu padrão de qualidade e as melhores práticas. A terceira ideia tem a ver com a Ordem tem que olhar para o facto de 80% dos seus membros não votarem. 80% da abstenção, 8 em cada 10 não votam. Isto tem que responsabilizar quem dirige, porque quem dirige tem que perceber porque é que as pessoas não votam, porque é que as pessoas não se sentem pertença da sua organização. E nós queremos resolver isso através dos colégios de especialidade. Isto é, a partir do momento em que estamos todos inscritos, mas temos áreas de desempenho profissional diferenciadas, por exemplo, no setor público, e queremos recuperar o dossiê do SNCAP e do contabilista em funções públicas, que foi outro processo abandonado por esta ordem. Nós queremos ser parte ativa na formação do sistema de normalização contabilística para a administração pública e valorizar o contabilista em funções públicas. Queremos olhar para o terceiro setor, para o setor cooperativo e social. São contabilistas que têm outras necessidades e que também precisam de ser apoiados, mas também para os sistemas de informação, para a contabilidade das instituições de crédito e sociedades financeiras, para a contabilidade agrícola, para a gestão financeira, trazer também os diretores financeiros e os tesoureiros para as nossas preocupações, porque eles também são contabilistas. E, por isso, essa especialidade e saber ir ao encontro das necessidades de todos os seus membros é algo que pode levar, não só a elevar o patamar de reconhecimento social da profissão, mas também fazer com que os contabilistas se sentam pertença da sua organização e, por isso, mais motivados a participar na sua vida. E isso é suficiente para atrair pessoas para a profissão? É suficiente para perpetuar a ordem, para torná-la mais forte? Estas 3 medidas, a par com um conjunto de outras que temos no nosso programa, penso que serão o caminho que nós precisamos de trilhar para que as pessoas voltem a sentir gosto em estar na profissão e que sintam que é uma profissão de valor e, por isso, fazer a substituição geracional que é precisa em qualquer profissão. José Araújo, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos telespectadores que nos acompanharam na JE TV. Siga as entrevistas nesta plataforma multimédia do JE com novos temas e novos convidados. A todos, uma boa semana.